Olá, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Macaé, um espaço que representa a democracia na nossa cidade. A partir de agora, você vai acompanhar os principais acontecimentos de 2024 aqui na Casa do Legislativo. E este é o segundo programa da retrospectiva do jornalismo da TV Câmara, mostrando as principais votações de projetos de lei e os momentos cruciais que moldaram o cenário político na Câmara de Vereadores de Macaé durante este ano. No primeiro semestre deste ano, o Legislativo macaense apresentou a história do prédio da principal praça da cidade. A antiga sede da Câmara foi palco da exposição A Casa e o Tempo, que contou 189 anos de história. Em maio, a Câmara Municipal denunciou a falta de acessibilidade em órgãos públicos. Um idoso sem poder subir a escada, o elevador quebrado, e não tinha um atendente lá embaixo para atender o idoso. Na saúde, a Câmara pediu ampliação do tratamento oncológico em Macaé. E nós precisamos também tornar realidade da nossa população um polo do INCA para tratar do pessoal que sofre com câncer, porque sair daqui para fazer quimioterapia em Campo, Rio de Janeiro, é brincadeira, já não cabe mais para a gente. O Legislativo estabeleceu prioridade para crianças autistas em exames. A gente não pode simplesmente, levar uma criança, que tem o espectro autista para a UPA ou para casa da criança se a gente não tiver uma política voltada somente para essas crianças. No meio ambiente, parlamentares apresentaram soluções ambientais para os problemas urbanos. Quando um animal é resgatado na rua, precisa de um lugar para ser tratado. E o município precisa se preparar, precisa estar planejado de aonde ele vai colocar esse animal quando ele é retirado de uma situação de vulnerabilidade, de maus tratos ou mesmo de doença. Na economia, a Câmara criou frente parlamentar para a revitalização do centro de Macaé. Da revitalização lá do centro, incentivar o comércio, incentivar as pessoas a investirem, porque senão o nosso centro ele começa a ficar muito esquecido, ele começa a ficar um centro velho, começa a perder popularidade, perder pessoas. Na educação, a Câmara ouviu reivindicações dos servidores que realizaram greve. Viemos a esse espaço justamente para que os vereadores e a vereadora possam entender o que é que a gente está reivindicando, o que a gente está solicitando, para que eles possam resolver essa situação, porque os nossos alunos eles não podem ficar sem as aulas. Esses assuntos vamos ver agora juntos na retrospectiva 2024. Em 2024, a exposição A Casa e o Tempo foi destaque ao narrar a história do antigo prédio da Câmara Municipal. E eu e o cinegrafista Alexandre Nogueira fomos conferir de perto essa belíssima exposição. Por quê? Porque, em se tratando de uma exposição que está vigente aqui no Museu do Legislativo, esse canto é um canto da sala que trata sobre memória e história e é o início de tudo, porque é o momento que nós começamos a contar a história do Francisco Domingues de Araújo, de sua família, que chegam em Macaé em 1832 e é o construtor dessa casa, que depois, muito mais tarde, por volta aí de 1869, seria alugada para funcionar como sede da Câmara Municipal de Macaé. Então, aqui nós começamos com ele a trajetória de uma casa de família, que mais tarde se tornaria uma casa de Câmara. E a exposição se chama A Casa e o Tempo devido a essas duas relações aí que se entrelaçam. Então é uma viagem no tempo, hoje, com um pouco da história do passado. Sim, a exposição ela considera, ela foi pensada a partir da reforma que aconteceu nesse prédio no ano de 2022, e então foi um retorno ao passado a partir de uma reforma física do prédio. E aí nós começamos lá em 1835, quando a Câmara autorizou a esse português,
Francisco Domingues de Araújo a construir essa casa original, a casa original, né, que não era exatamente como está agora. E aí depois nós retornamos a esse presente, porque um papel importante da história é refletir sim sobre o passado, é viajar pelo passado, mas qual o impacto disso no presente, né? Como isso nos possibilita refletirmos sobre a realidade dos dias atuais em Macaé. Como professor, historiador, você pode dizer pra gente por que é importante a história na vida de uma pessoa, na vida de quem participa dessa história? Olha, eu sou suspeito, obviamente, para falar, porque é minha área de trabalho. Mas a história ela é fundamental em qualquer povo, em qualquer comunidade. É a história que gera identidade, é a história que insere o indivíduo, né? No momento que a gente fala tanto em inclusão social, o primeiro aspecto da inclusão é você fazer parte de uma história. Então a história ela é fundamental. E em termos locais, eu acho que a história de Macaé ela tem uma importância muito grande para todos nós que vivemos aqui hoje, porque Macaé não começa com a chegada da Petrobras, né? Macaé tem uma história pregressa riquíssima e uma identidade muito interessante, uma cultura local muito grande que em boa parte foi assim, sofreu um pouco de devastação, se perdeu um pouco nessa chegada de tantas pessoas de fora. E aí essas pessoas pertencem a qual identidade? O que é morar em Macaé? É só essa Macaé do tempo presente? Então eu acho que a história ela desempenha um pouco esse papel também de construir relações que são relações de respeito, relações de integração com aquilo que já existia antes e com aquilo que poderá ser construído no futuro. Entendi. E olha, e além do museu, do legislativo, aqui também tem uma biblioteca, não é isso? Tem uma biblioteca. Esse prédio, né, ele se compõe de uma proposta de ser um museu, de ser uma escola de formação legislativa, né? E também de uma biblioteca pública, né? Essa biblioteca ela dá continuidade a uma proposta de uma biblioteca que é originária do século XIX ainda, né? Que funcionava nesse prédio, que era o prédio chamado da municipalidade. Então, um prédio onde funcionou, como eu disse, né? Desde 1869 a Câmara Municipal, mas que também agregou outros serviços, como, por exemplo, quando a prefeitura surge, ela vai funcionar aqui dentro. A criação de uma biblioteca, né? Uma biblioteca tem um papel fundamental numa sociedade, né? Afinal de contas, os conhecimentos são guardados ali. Então, também estava inserida dentro desse prédio. E ela continua hoje, né? Assim como se fosse um processo mesmo de continuidade dessa história, com a biblioteca que faz parte também desse cenário aqui, desse complexo que é o Museu, Escola do Legislativo e Biblioteca. A gente pode dizer que o prédio, a casa, ela foi muito bem aproveitada, porque foi prefeitura, a Câmara já esteve aqui presente. Sim. E foi muito mais outras coisas, não é isso? Então, aqui, a história desse prédio, ela começa sendo uma casa de família, né? Então foi a casa desse grande comerciante, fazendeiro, né? Um traficante também de pessoas escravizadas no século XIX, que foi o Francisco Domingues de Araújo. E aí, quando na década de 1860, o filho dele, o sucessor dele, o José Domingues de Araújo, que depois se tornaria o Visconde de Araújo, se muda para a sua nova casa, é uma casa famosíssima em Macaé, a família aluga essa casa original, que já havia sido considerada a casa mais importante, mais requintada da Vila São João de Macaé, para ser a sede da Câmara Municipal, mas era um aluguel. Então, essa casa ela só foi comprada em 1892, após a morte do Visconde de Araújo. Então, os herdeiros vendem a casa para o inquilino que já estava nela, que era a Câmara Municipal. E aí, só no século XX, né, no início da República,
em 1913, é que nós vamos ter o surgimento de uma prefeitura em Macaé. As prefeituras, elas são órgãos que surgiram na administração pública com a proclamação da República. E aí, essa prefeitura de Macaé, em 1913, vai se juntar, vamos dizer assim, a esse prédio. Então, se torna o prédio da municipalidade, porque além da prefeitura, aqui também vai servir como sede durante algum tempo para o Tribunal do Júri. E essa é a história dessa casa. Por isso que a história dessa casa ela é tão entrelaçada com a história do município, né? Porque não é só porque ela é bonita, mas o forte dessa casa, né, são as histórias. E as histórias, elas estão entranhadas, né, nessas paredes, nessas escadas lindas de madeira, né? As decisões, né, para o município de Macaé. Afinal de contas, a Câmara esteve aqui até o final de 2012 e início de 2013. Então você imagina, de 1869 até 2013, né, início de 2013. É muito tempo. Imagina o quanto esse município cresceu, se transformou, se alavancou, quantas decisões ao longo desse período, decisões políticas, estratégicas, né, a transformação de uma matriz econômica muito ligada ao comércio, à pecuária, à agricultura, se transformar na capital nacional do petróleo, e tudo isso discutido aqui nessas inúmeras paredes, não vou falar 4 paredes, mas inúmeras paredes dessa grande casa, essa casa tão importante. E talvez por isso, né, como historiador, assim, realmente meu olho brilha. Sim. Eu tenho muito apreço por esse imóvel, mesmo quando eu não trabalhava aqui. Em maio, a Câmara Municipal de Macaé aprovou um requerimento de autoria do presidente Cezinha que solicita informações urgentes ao Executivo sobre a falta de acessibilidade na Secretaria de Cultura. E essa pauta aqui é uma pauta que a gente sempre recebe demandas, né? A gente recebeu uma demanda aqui na Secretaria de Postura, né? Na Coordenadoria de Postura. Um idoso sem poder subir a escada, o elevador quebrado, e não tinha um atendente lá embaixo para atender o idoso, né? Da mesma forma, aqui na Secretaria de Cultura, não é? Eu acho que a gestão pública é a primeira a dar o exemplo, né, com acessibilidade. Por exemplo, a mesa diretora, quando elaborou a reforma no museu, a primeira coisa que foi pensada era acessibilidade, porque tinha uma sala em cima com escada e a gente colocou o elevador. Nós temos que dar o primeiro exemplo, né? Todos os setores, órgãos públicos do município de Macaé, teria que ter o símbolo do quebra-cabeça. É lei no município. A preposição foi do vereador Cezinha, é lei. E lei tem que ser cumprida. Por que os órgãos públicos não têm o símbolo do quebra-cabeça? Por que a Secretaria de Cultura não tem acessibilidade? Por que a Secretaria de Postura, quando o elevador está quebrado, não muda os seus atendimentos lá na acessibilidade? Então, o primeiro que tem que dar o exemplo é o poder público. O primeiro que tem que dar o exemplo é o poder público. Não é verdade? Mas não acontece dessa maneira. Então, infelizmente, entendeu? Eu acho que a gente teria que fazer uma discussão mais ampla na questão da acessibilidade de Macaé, porque a gente tem que discutir muito a questão de inclusão no município de Macaé. Senhor presidente, eu vejo que a questão de acessibilidade, o município tem uma dívida muito grande. E me move o coração, senhor presidente, quando um idoso, às vezes até com uma dificuldade de caminhar, ele precisa ir lá
na porta da frente de um ônibus, apresentar o cartão. Olha só o tempo que leva parada numa pista que muitas vezes não é um ponto de ônibus, vai fechar uma passagem daquela rua. Vai lá, apresenta o cartão de idoso e retorna para entrar na porta traseira desse ônibus. Eu acho isso uma extrema covardia com quem já batalhou tanto na vida, né? Então, o idoso, né, todos precisamos ser bem tratados, e muito mais o idoso que, né, eu daqui a pouco já estou nessa fase, né, mas não entro na fila de ônibus, graças a Deus. Mas quantos sofrem, né, por isso daí? Então, que os idosos sejam bem tratados como eles merecem. Muito obrigado, senhor presidente. A Câmara Municipal de Macaé aprovou um pedido para criar o Centro do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, na cidade. O vereador Luiz Matos quer que o prefeito faça um acordo com o governo federal para oferecer tratamentos de quimioterapia e radioterapia aos pacientes com câncer em Macaé. Esse requerimento nasce de uma dor que a gente sente, assim como a gente sentia quando as pessoas nos procuravam para falar, vereador Michel, da distância que tinha que percorrer para poder fazer uma cirurgia de catarata, e hoje o Hospital do Olho é uma realidade aqui em Macaé. E nós precisamos também tornar a realidade da nossa população um polo do INCA para tratar do pessoal que sofre com câncer, porque sair daqui para fazer quimioterapia em Campos, Rio de Janeiro, é brincadeira, já não cabe mais pra gente. A gente é uma cidade quase top de linha do Brasil, e a gente não... crescimento econômico, a gente não precisa estar fazendo isso com o nosso contribuinte, com o nosso morador. Então, eu peço a aprovação dos companheiros e convoco os companheiros para unir nosso mandato nessa luta aí, que é para a população. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Parlamentares aprovam um projeto de lei que cria cotas de exames beneficiando crianças diagnosticadas ou em fase de investigação com um transtorno do espectro autista. O autor do documento é o vereador Rafael Amorim, que explica que será um amparo para as famílias que buscam atendimento para os filhos que sofrem pelas grandes filas. Gostaria de, fazendo jus à causa do meu colega, vereador, presidente dessa casa, Cezinha, convidá-lo a estar junto conosco nessa propositura, uma vez que é um direito, é uma garantia e uma forma da gente fortalecer aquelas mães que naturalmente estão buscando essas vagas e que volta e meia relatam a grande dificuldade. Fato que é de conhecimento do sistema de saúde e que cabe ao legislador, no caso aqui nós legisladores, atuarmos para a garantia dos direitos também dessas crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer, vereador Rafael, pelo reconhecimento e deixar claro para a população de Macaé que a Câmara Municipal de Macaé tem feito, entendeu, as suas obrigações no que se trata as questões do espectro autista aqui no município de Macaé. A gente tem divulgado e a gente tem trabalhado na questão de tirar do papel políticas que venham a oferecer uma oportunidade, né, e uma condição melhor para todas as famílias, né? A gente tem feito as audiências públicas, né? A gente já teve aqui, após a audiência pública, a reunião com a frente parlamentar, né? Tivemos ali presente o líder da bancada, Luciano Diniz, a vereadora Isa, né, e o vereador Reginaldo. E ali a gente já estabeleceu uma outra data
entendeu? Para que a gente possa então tratar dessa questão, porque na audiência a gente recebeu muitas reivindicações no que se trata a questão dos exames, né? A questão do diagnóstico. Isso tudo preocupa muito a gente, porque se a gente não tiver dentro da coordenadoria, né, dentro da Secretaria de Saúde, né, uma coordenação que trata esse tema aqui como um tema delicado, a gente vai tipo que ultrapassando as datas, os limites, e aí, na verdade, as pessoas, as crianças que vêm, na verdade, precisando dessa questão do diagnóstico, a gente acaba que a gente não tem ainda uma política formada para isso. Há um tempo atrás, eu levantei um tema aqui e eu fui muito criticado na questão do diagnóstico. Eu falei que a gente precisava tratar com a equipe médica, um diagnóstico mais detalhado para a criança, né? Esse diagnóstico não está sendo elaborado pelos profissionais de saúde. A gente precisa avançar nessa questão. Porque se a gente não ter uma política voltada para isso, entendeu? Como que a gente vai, por exemplo, oferecer uma vaga na escola? A gente vai oferecer, entendeu? O benefício do governo federal. Sem o diagnóstico é impossível esta criança conseguir qualquer tipo de tratamento e qualquer benefício. E a gente precisa avançar nessa questão, porque se a gente não tirar a política que tanto a gente defende aqui, que é o centro de especialidade do papel, para que a gente possa oferecer, né, uma porta de entrada. A porta de entrada, vereador Reginaldo, é que está fechada. A gente precisa abrir essa porta de entrada no município de Macaé. A gente não pode simplesmente, entendeu, levar uma criança, né, que tem o espectro autista para a UPA ou para casa da criança, se a gente não tiver uma política voltada somente para essas crianças. Não é só na questão autista, é na questão PCD. E a gente precisa avançar. Mas a gente já tratou desse assunto com o secretário de Saúde, ele já tomou conhecimento das questões que foram discutidas aqui na audiência pública, e tem um registro aqui do procurador Dr. Lucas, do Ministério Público. Na cidade de Magé já é a segunda inaugurada, a segunda clínica especializada para autista na cidade de Magé. E em Macaé a gente não consegue tirar uma que a gente está discutindo há 3 anos do papel, entendeu? Simplesmente por uma falta de endereço, uma falta de elaboração de uma política, mas eu acredito que agora a gente vai conseguir tirar, porque a gente já conseguiu encontrar um endereço, a gente já conseguiu explanar para a frente parlamentar e a gente está junto nisso, né, para que a gente possa então passar a página e a gente aqui a gente defender outras questões aqui na questão do que se trata PCD no município de Macaé. Obrigado, Rafael, pelo reconhecimento e vamos junto nessa luta. Nós, da Frente Parlamentar, né, já votamos aqui, aprovamos diversas matérias importantes aí, né, na causa do autismo e todas as outras deficiências. Voto favorável, como votaria também favorável se estivesse contemplando todas as deficiências. Né? Então, mas acho uma matéria muito, muito importante, Rafael, a gente avançar. E pegando um gancho aí da fala do presidente, eu também vejo, né, o prefeito Elbert com a garra muito grande de construir esse centro, né? A gente teve diversas reuniões, travou um pouco aí pela questão burocrática, mas tenho certeza que vai avançar. A Frente Parlamentar tem cobrado, tem trabalhado junto do Executivo, né, para que a gente possa avançar aí nesse centro de referência. Parlamentares apresentaram e aprovaram soluções ambientais para problemas urbanos. Entre as propostas, o presidente do Legislativo, Cezinha, sugere ao Executivo que use asfalto ecológico. Já os vereadores Isa Vicente e Luciano Diniz indicam a biorremediação como alternativa para despoluir o canal Campos Macaé. A gente sabe que a gente
tem um trecho muito grande ainda, entendeu, de estrada, de chão, no município de Macaé. A gente sabe que o executivo, né, vem discutindo essa questão do asfalto ecológico. Eu acho que isso é um grande avanço, né, para que a gente, entendeu, não continue ali desperdiçando recurso público, né? Uma vez que se tem aqui o asfalto ecológico, a gente está economizando, por exemplo, solo brito, entendeu? Toda a parte de operações de máquina, né? E eu acho que isso é um grande avanço. Eu acho que isso é a gente olhar para o futuro, a gente ter a responsabilidade com o recurso público. Eu acho que é fundamental que a gente venha discutir isso, porque tem muita gente ainda no município de Macaé que sofre, né, por falta de estrada, né, por falta de meios de transporte. A gente sabe que as nossas crianças precisam do transporte escolar, e isso aqui a gente vem corroborar com o município nessa questão toda, e na frente a gente vem economizar recursos públicos. Eu acho que cabe o requerimento, e aqui a gente pede respostas, né? O vereador George vem levantado muito essa questão aqui, líder da bancada, por favor, nos ajude. O executivo não tem respondido os requerimentos dos vereadores, não tem respondido às indicações dos vereadores, e a gente vai passar então a convocar os secretários para vir aqui então. Com a palavra, vereador Tico Jardim. Vereador presidente Cezinha, belo requerimento, e também quero corroborar, né, com uma das minhas lutas desde o nosso mandato, é justamente essa questão do asfalto ecológico. Né, já existe um estudo dentro da prefeitura, né, da estrada de Serra da Cruz, Cerro Frio e a estrada de Califórnia. Já tem um estudo já de quilometragem e tudo mais, porém não é algo que é tão simples assim, porque é algo que está vindo ainda mais nas prefeituras lá de Minas Gerais, que usa também, porque as estradas lá são praticamente estradas de chão. Mas o senhor tem toda a razão, que é algo que vai transformar a vida dos moradores da região serrana, se assim for implantado. E eu quero aqui corroborar e dizer também que a gente está buscando essas soluções para que sejam implantadas, né, nas nossas estradas aí que precisam tanto. Parabéns, vou votar favorável. Por diversos bairros da cidade, a questão que a gente sempre bate aqui numa tecla, o vereador Paulo Paz também, é a estrada de Califórnia, que poderia também ser contemplado com asfalto ecológico. Até hoje a gente também não obtivemos resposta, já se passaram 3 anos e 5 meses, só na promessa que vai atender, e até agora nada. Então a gente, mais uma vez, quero fazer jus à palavra do senhor, para que possamos ser atendidos aqui nossos requerimentos e indicações nesta casa. Indicação 608/2024, promovente vereadora Isa Vicente Luciano Diniz. Em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Diniz. Senhor presidente, só para pedir o apoio aí de todos os colegas vereadores nessa votação dessa indicação, porque a frente parlamentar, inclusive, já se encerra o trabalho, a frente parlamentar já caminhamos para o encerramento de despoluição da Lagoa de Emboacica, e o prefeito definiu em reunião pregressa, junto com esse coletivo, né, as 5 ações que vão ser executadas na Lagoa. Essa ação que foi lida aí é uma ação que o NUPEM, que a gente aprovou aqui o requerimento, conduzindo para eles a responsabilidade pelo estudo de 40 anos daquele corpo hídrico, né, o que fazer ali para recuperar. Ele definiu que esse experimento do projeto apresentado pela UFPRES, que foi um projeto que deu certo em Maricá, mas ele não cabia para o tipo de água da nossa lagoa. Então foi feita uma sugestão para que faça um experimento em outros corpos hídricos bem poluídos da cidade de Macaé. Então essa indicação é para a gente abrir uma linha de trabalho e pesquisa aí em outros lugares fora da lagoa, com essa pesquisa desenvolvida em Maricá pela Universidade Federal Fluminense. Eu peço aos colegas vereadores que acompanhem essa indicação. Obrigado, presidente. Antes de tudo, reconhecer aí todo o engajamento do vereador Luciano Diniz na presidência da Frente Parlamentar pela
despoluição da Lagoa de Emboacica. Essa indicação é fruto dessa pesquisa, desse trabalho de discutir com a população, com a academia, com as universidades, com os servidores públicos do município, quais seriam as estratégias e os caminhos adequados para a gente pensar uma lagoa despoluída. Só que dessa solução da UF, né, a gente, através do NUPEM, reconheceu que não é a solução cabível para a Lagoa de Emboacica, mas que pode ser talvez aplicada de forma experimental no canal Campos Macaé, que a gente sabe que está poluído há muitos anos, é um canal histórico, tem toda uma história aí e que atravessa os bairros da periferia da cidade. E aí o intuito dessa indicação é que a Prefeitura de Macaé esteja fazendo essa parceria com a UF para iniciar esses estudos desse tipo de um biosabão mesmo, que vai reduzindo a carga de esgoto e de poluição daquele corpo hídrico. Então, só mais uma vez agradecer a todos os envolvidos mesmo na frente parlamentar, sociedade civil muito presente, muito atuante, todas as secretarias que mandaram representantes, os vereadores também que participaram e, claro, a NUPEM, a UF e a todas as universidades que vieram acrescentar esse debate, porque o próximo passo aí vai ser um convênio, né, que a Prefeitura vai fazer com a UFRJ para poder iniciar lá um projeto bem bacana de despoluição da lagoa. E em junho, vereadores de Macaé aprovam proposta pelos direitos dos animais. Não poderia ser uma discussão menos atual. Pelo contrário, é o exemplo do que eu falei no início da sessão, de uma arara azul sendo vendida a R$8.000 numa calçada do Miramar, é o que acontece no município de Macaé em vários outros pontos. Qual é a lei? O que vai mudar? Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, quem quiser ter algum tipo de relação comercial de animais vivos com seus clientes, terá de fazê-lo dentro do estabelecimento, de forma organizada, ordeira e devidamente com a documentação e, obviamente, com emissão de nota fiscal. Assim, através também da chipagem obrigatória no município, a gente vai conseguir avançar na identificação de quem é de quem. Assim vai ter menos na rua, assim vai ter menos comércio ilegal, assim vai ter menos mazelas para com os animais. Esse projeto de lei, ele faz parte de um arcabouço que a gente teve a oportunidade, conferida pelo voto da população, de, através do nosso mandato, fazer as leis que precisavam ser feitas e que vão dar direitos aos animais e deveres aos seres humanos. Não vai mais poder, literalmente, confinar um animal numa gaiola mínima, numa calçada exposta ao tempo, para poder ganhar dinheiro em cima de uma vida, em cima de uma espécie, né? Esse especismo, esse é o termo, tem que acabar. Segunda discussão e votação do projeto de lei do Legislativo 029/2024. Promovente vereador Rafael Amorim. Com a palavra, vereador. Presidente, de maneira bem breve, explicar o projeto. A gente pensa muito que quando um animal é resgatado na rua, precisa de um lugar para ser tratado. E o município precisa se preparar, precisa estar planejado de aonde ele vai colocar esse animal quando ele é retirado de uma situação de vulnerabilidade, de maus tratos ou mesmo de doença. O Supremo Tribunal de Justiça de Minas proibiu que haja eutanásia em caso de leptospirose. E aí? Vai tratar onde? Vai fazer como? Essa lei cria o setor, a área de quarentena, respeitando as especificidades de um centro de controle de zoonoses. Nós precisamos disso não só para animais domésticos, tá? Nós precisamos disso também para animais silvestres, que vão ter a necessidade de uma média e alta complexidade de tratamento. Em junho, a Câmara Municipal de Macaé criou a Frente Parlamentar para tratar de ações que irão fomentar o desenvolvimento econômico e cultural no centro da cidade. Os vereadores Luciano Diniz, Edson Chiquini e Guto Garcia compõem a Frente Legislativa. Parabenizar a nossa mesa diretora por ter acatado a nossa sugestão. Assinamos a indicação e o vereador Edson Chiquini, que preside a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, né? A importância disso é justamente a gente tentar acompanhar o êxito das prefeituras, Ronde, que estão conseguindo dar um plus econômico aos seus centros no que diz respeito à desertificação. Os centros das capitais e das cidades, Prestes, com mais de 200 mil habitantes, Rafael, eles tendem a um processo natural
de saída das pessoas no que diz respeito à habitação, e os comércios tendem a ir para outros bairros, como está acontecendo no município de Macaé, né? E aí quando dá 5 horas da tarde, por exemplo, em Macaé, o centro fica extremamente deserto, né? E com várias casas comerciais e residenciais fechadas, né? Então, o prefeito, por exemplo, do Rio, Eduardo Paes, acabou de inaugurar a Rua da Cerveja, que acontece no centro do Rio de Janeiro e que deu um outro ar naquela região. O prefeito Eduardo Paes, por exemplo, está fazendo um fomento econômico com aporte de em torno de um recurso significativo para a pessoa que quiser fazer um restaurante, né, na cidade, para a pessoa que quiser fazer uma cafeteria, uma lanchonete, estabelecer um comércio ali. Então, ou seja, a gente está reaquecendo, né, a política habitacional e comercial no centro da capital, no caso do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo para cá esse pleito, já me coloco à disposição. Eu acredito que, óbvio, eu e o presidente que assina junto comigo, o nosso amigo Edson Cecchini. Acho que é fundamental a gente debater essa questão do reavivamento do centro da cidade. Eu tenho falado muito sobre isso. Vou acompanhar as ações da frente, não sei se eu vou conseguir compor, mas vou acompanhar, porque a gente tem visto esse movimento de esvaziamento do centro e, assim, acredito que não é uma coisa natural, mas sim uma própria crise mesmo que ocorre ali no centro da cidade em relação à segurança pública, em relação às pessoas se sentirem seguras também ali naquele espaço. E várias cidades, como foi colocado aqui, têm atuado com iniciativas que fazem a mudança, né? Eu estive no Rio no último sábado e aquela área ali da Praça Mauá e da Parada dos Navios ali na Saúde, ali no Rio, era uma região que era muito insegura, que as pessoas não visitavam. E hoje se tornou um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Tem uma área lá que é chamada Bafo da Prainha, que tem uma série de bares, roda de samba, está sempre em movimento. Tem os museus com bastante cultura, movimento, e os museus a céu aberto a partir do grafite também. E se tornou um ponto turístico também aos fins de semana e fora do horário comercial. Então acho que a nossa cidade precisa pensar isso, e aí eu até parabenizo o festival que teve de frutos do mar ali no Mercado do Peixe, porque é uma área que é muito bonita da nossa cidade, que é onde o rio se encontra com o mar, e infelizmente a gente vê poucas iniciativas. Então o festival foi muito importante para trazer para a pessoa que mora em Macaé, sendo ela nascida ou não, que existe vida, né, cultural, social na nossa cidade, para além da Orla dos Cavaleiros, né? Então ali, aquela região ali onde é o Bico da Coruja, enfim, tem várias possibilidades ali interessantes também que podem ser pensadas de cultura e de lazer. Aquele festival foi um exemplo disso. O calçadão, à noite, nos fins de semana, poderia ter uma flexibilização para ter eventos culturais, né? Já que é uma área que não é residencial e não vai afetar as pessoas. A gente vê tantas pessoas pedindo para fechar a rua para fazer sambas. Por que não faz isso lá no calçadão, que já é uma rua fechada, e à noite, fim de semana, não tem ninguém, né? Então várias propostas aí que eu quero estar junto também discutindo. Então parabéns pela iniciativa, vereadores. Da revitalização lá do centro, incentivar o comércio, incentivar as pessoas a investirem, né? Porque senão o nosso centro ele começa a ficar muito esquecido, ele começa a ficar um centro velho e começa a perder, né, popularidade, perder pessoas, e o comerciante ali precisa. Então acho que é importante esse movimento do governo de tentar trazer de volta ao centro também novos moradores, novas pessoas que queiram investir, incentivar na parte fiscal, incentivar na parte financeira para o comércio. Nada mais justo do que isso, como foi feito em outras cidades, que vem dando certo, e que vem dando muito certo em outras cidades. Então eu, como presidente aqui dessa comissão, eu acredito que a gente possa ter um futuro melhor ali para o centro, né? Que são pessoas que dependem diariamente daquele centro. Na educação, Câmara ouviu reivindicações dos servidores que realizaram greve. Bom, nós agradecemos. É um espaço, como mesmo foi colocado, um espaço que está aberto à população, está aberto ao diálogo, como hoje nós tivemos a oportunidade de ter esse espaço de fala, e outras pessoas, outros ditadores, outros companheiros também têm isso. Então nós agradecemos, sabendo que pela fala que nos foi colocada, nós sempre vamos estar certo de ter esse espaço para as nossas lutas, para as nossas reivindicações,
sempre em busca de diálogo. A Câmara de Vereadores é um espaço importantíssimo para fazer políticas públicas para a população. E nós, que somos profissionais de educação, viemos a esse espaço justamente para que os vereadores e a vereadora possam entender o que é que a gente está reivindicando, o que a gente está solicitando, e nesse sentido, para que eles possam resolver essa situação, porque os nossos alunos eles não podem ficar sem as aulas. Nós que somos profissionais de educação, temos o compromisso com eles, mas também temos nosso compromisso com as nossas famílias. E nossos salários estão bastante defasados ao longo de uma série de políticas que, infelizmente, desvalorizaram esse salário. Mas a gente acha muito louvável e importante esse espaço que a Câmara dos Vereadores nos deu, e contamos com a situação que esses vereadores e a vereadora possam levar ao prefeito para que a gente possa ter um bom resultado nas nossas reivindicações. O presidente da Câmara e os 17 vereadores, né, em consenso, resolveram ouvir os representantes da categoria da educação, que é a segunda maior categoria, né, os educadores do nosso município, né? Então a Câmara, atendendo a sua prerrogativa de existência, que é a democracia, ouviu, estou aqui, ó, com todo o levantamento feito junto com os 17 vereadores, né? A gente acompanhou todo o esforço do governo do prefeito Elbert Rezende, que também não é um governo arbitrário, é um governo do diálogo, né? Eu conheço o prefeito Elbert Rezende há mais de 20 anos, né? Mas existem impedimentos legais pelo ano da eleição. Por exemplo, o vereador Guto Garcia fez uma proposição para o dissídio não ser mais em maio, ser em fevereiro. Por quê? Porque tem aqueles meses antes da eleição que você não pode mais fazer quase nada. Eu estou aqui com 7 reivindicações da categoria. Essas reivindicações nós vamos sentar junto ao prefeito nos próximos dias, né, para a gente ver aonde a gente pode avançar e aonde a gente não pode avançar. Se a gente realmente não puder avançar por conta do ano da eleição, a gente vai passar por representante deles, né, mas a gente vai pedir para que, mesmo retornando às aulas, né, que se mantenha uma linha de comunicação, assim como o governo e a Câmara faz com diversas categorias que nos procuram aqui para, através do diálogo, a gente achar um ponto de equilíbrio para resolver, né, porque são 48 mil crianças fora da escola. Fiquei muito feliz quando eles falam que o desejo deles era estar na sala de aula, mas infelizmente, por conta de não ver seus pleitos resolvidos, né, aí eles estão para o enfrentamento. Mas a gente acredita, né, que até sexta-feira a gente vai ter aí dos órgãos de controle do prefeito Elbert Rezende. É importante frisar que o prefeito Elbert Rezende é um prefeito do diálogo. Nunca que essa Câmara teve algum conflito nesses quase 4 anos, ele não parou para nos ouvir. Encerramos aqui a segunda parte da retrospectiva 2024, destacando os momentos marcantes da Câmara Municipal de Macaé, e que o próximo ano seja repleto de progresso, diálogo e realizações para todos. E para mim, foi um grande prazer estar aqui em 2024 fazendo parte da equipe da TV Câmara e trazendo informações de forma clara e objetiva. E os vereadores da Câmara Municipal de Macaé também deixaram um recadinho especial para vocês. Um ótimo Natal, feliz Ano Novo a todos os que estão nos assistindo aqui nesse momento. E boas festas para todos, Feliz Natal, um ano novo de muita paz, muita prosperidade para todos nós macaenses. Boas festas para todos, possam ter um Natal abençoado, um final de ano abençoado, nossa família macaense. E é isso aí, que Deus possa reinar nos nossos corações e a harmonia, a alegria, a prosperidade possa prevalecer na nossa cidade. Obrigado. Desejo a todos um 2025 cheio de esperanças e conquistas. E olha, não se esqueça, acesse as redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E um feliz ano novo e até o próximo ano.